Olá! Na aula de hoje nós vamos conversar sobre as variações do patrimônio líquido. Então vamos falar sobre contas de receitas e despesas. Vamos ver como fazer a apuração do resultado do exercício e a demonstração do resultado do exercício, DRE. O que causa a variação do patrimônio líquido? O que faz com que esse PL aumenta ou diminua com o passar do tempo? Eu coloco aqui para você nesse slide as possibilidades disso acontecer. Então, a primeira delas, o investimento inicial de capital e seus aumentos posteriores ou desinvestimentos feitos na entidade. Então, o sócio ele pode aumentar o capital investido por ele nessa entidade, como também pode diminuir, né? Uma decisão da empresa ou então por saída de sócios dessa entidade. E a outra possibilidade de fazer com que ocorram variações no PL é o resultado obtido do confronto entre as receitas e despesas dentro do período contábil. Então, o que seria esse confronto de receitas e despesas? É a apuração do resultado, é verificar se teve lucro ou prejuízo no período. O lucro vai aumentar o PL, o prejuízo diminui o PL. É interessante falar aqui que o que aparece no balanço patrimonial? Somente contas patrimoniais, contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. Nunca contas de receitas e despesas vão aparecer no balanço patrimonial. As contas de receita e despesa têm uma demonstração própria para elas, que é a demonstração do resultado do exercício. Porém, o resultado apurado, o lucro ou o prejuízo do período, esse sim influencia o patrimônio líquido, que é do balanço patrimonial. Por quê? Porque esse lucro ou prejuízo apurado no exercício, ele é transferido para uma conta de patrimônio líquido chamada lucros acumulados. Mas nós vamos ver isso com bastante detalhe através de exemplo, tá? Então eu quero que, por enquanto, você tenha em mente que o balanço patrimonial somente contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. E como que esse resultado, o confronto das receitas e despesas, altera esse patrimônio, já que receita e despesa nunca vai estar dentro do balanço patrimonial? Ok, receita e despesa não vai estar dentro do balanço patrimonial, mas o resultado apurado, esse sim é transferido para dentro do patrimônio líquido, ok? Então vamos seguir. O que é uma receita? É a entrada de elementos para o ativo, sob a forma de dinheiro, se for uma receita à vista, se você vender, prestar algum serviço à vista, ou direitos a receber, então se for a prazo, correspondente normalmente à venda de mercadoria, de produtos ou à prestação de serviços. Uma receita também pode derivar de juros sobre depósitos bancários ou títulos, aluguéis e outras origens. Então, receita com venda de mercadoria, produto ou prestação de serviço é a receita principal da entidade, mas não são as únicas receitas possíveis. Ela pode obter receita de aluguel, de juros, de desconto, de várias outras receitas. Coloquei aqui em negrito para destacar: a obtenção de uma receita resulta num aumento de patrimônio líquido, tá? Então, as receitas, elas aumentam o patrimônio líquido. Nós já vamos ver que as despesas, o contrário. O que é uma despesa
é o consumo de bens ou serviços que direta ou indiretamente ajuda a produzir uma receita, diminuindo. Então, vamos entender primeiro essa primeira frase aqui. Exemplo de despesa. Você paga salário, tem despesa de salário, com que objetivo? De produzir para obter receita, né? Você paga conta de água, luz, para quê? Para ter condições de manter a sua loja aberta para poder gerar receita. Então, toda a despesa que você tem é com a finalidade, direta ou indireta, de ter ganho, de ter receita. A despesa, ela pode diminuir o ativo. Então, por exemplo, você vai pagar a conta de luz em dinheiro, essa despesa acabou diminuindo lá o teu caixa, que é um ativo, ou aumentando o passivo. Então, você registrou lá a despesa de salário do mês, mas não pagou ainda no mês. Então, você gerou uma dívida com salários a pagar. Então, aumentou a tua dívida, aumentou o teu passivo, tá? Uma despesa realizada com a finalidade de obter receita, sempre não faz sentido. Você não vai ter uma despesa que não tenha como principal objetivo gerar receita. A despesa resulta numa diminuição do patrimônio líquido, tá? Então, as receitas aumentam o PL, a despesa diminui o PL. Mas lembre, receita e despesa nunca vai aparecer dentro do balanço patrimonial. Apenas o valor líquido do confronto entre receita menos despesa. Esse confronto, receita menos despesa, nós chamamos de resultado do exercício. O que é o resultado? É o lucro ou o prejuízo. Se as receitas superarem as despesas, o resultado vai ser positivo, então é um lucro. Chama atenção para essa palavrinha aqui, ó. Despesas incorridas, é uma palavra muito usada em contabilidade. O que se quer dizer uma despesa incorrida? É uma despesa consumida. Então, o que é incorrer numa despesa de luz? É você consumir luz durante aquele mês. O que é ter uma despesa incorrida com salário? É você ter pessoas trabalhando para a entidade durante aquele período. Então, é consumir a mão de obra daquele pessoal naquele período. Então, se as receitas forem maiores que as despesas, o resultado é positivo, é lucro. Agora, se as despesas superarem as receitas, nós vamos ter um resultado negativo e vamos chamar de prejuízo. Estou comentando aqui com vocês agora essa parte teórica, né? Mas depois nós vamos ver o passo a passo em exemplo numérico, tá? Eu só peço um pouquinho de paciência sua. Olha só. Como é esse confronto, contabilmente falando? Eu vou pegar todas as receitas, comparar com o total das despesas, vou pegar receita menos despesa e ver se eu tive lucro ou prejuízo. Como que nós fazemos isso contabilmente através de lançamentos contábeis, né? Débitos e créditos? Nós fazemos encerramento das contas de receita e despesa. O que é encerramento de uma conta? É você zerar o saldo dela. Então, se uma despesa tem um saldo, quando você consumiu lá energia elétrica, consumiu salário, você tem um débito nessas despesas, quando chega na hora de apurar o resultado, nós vamos zerar essa conta. O que é zerar? Eu vou fazer o lançamento contrário, eu vou creditar para ficar o mesmo valor no débito com o mesmo valor no crédito e o saldo é zero. Se eu tenho uma receita com venda de mercadoria, eu tenho lá um saldo credor nessa conta de receita. E se eu
eu quero apurar o resultado, o que eu faço? Eu faço o inverso. Eu vou creditar essa conta para ela ficar com o valor do débito igual ao valor do crédito e o saldo final ser zero. Isso é que é encerrar o resultado. O encerramento ele ocorre justamente para confrontar receitas e despesas. Então vamos ver aqui o que eu coloco para você. Para a apuração do resultado do exercício, as contas de receitas e despesas devem ser encerradas, ter seus saldos zerados. O encerramento das contas de receita é realizado pela transferência débito de seus saldos em contrapartida a um crédito na conta de resultado. Então, a receita, o contrário, para eu poder encerrar, eu vou debitar a receita. Já na despesa, eu vou fazer o contrário, eu vou creditar, né? E aí eu apuro o resultado. Esse resultado vai ser transferido, olha aqui, para a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Aqui é uma conta de quê? De patrimônio líquido. Então, receita e despesa nunca vai aparecer dentro do balanço patrimonial, mas o resultado encontrado nesse confronto com o encerramento das contas de receita e despesa, o resultado sim vai para uma conta que pertence ao patrimônio líquido. Vai ficar bem mais claro quando eu te mostrar um exemplo. Vamos adiante. Apuramos o resultado na forma de lançamentos, né? Débitos e créditos, mas vamos usar uma demonstração específica para fazer essa apuração de resultado, que é a DRE, né? A DRE, demonstração do resultado do exercício, ela é uma demonstração vertical que mostra todas as receitas e despesas daquela entidade durante um período, né? Eu coloco aqui para você, ó, DRE, demonstração de são evidenciadas as contas de receita, despesa e o resultado. Então, você começa a DRE com as suas receitas, vai diminuindo todas as despesas e a última linha, lá no final da tua DRE, você vai ter o lucro total do período e o lucro por ação, né? Eu coloco aqui uma observação para você. Eu digo, a DRE apresenta um movimento de um certo período. Então, a gente diz que a DRE é uma demonstração dinâmica. O que seria isso? Ela abrange um período de tempo, ela acumula todas as receitas e despesas durante um período. Então, eu coloco para você aqui, a empresa tem que pelo menos fazer a DRE, balanço patrimonial, uma vez por ano. Então, como que seria essa DRE anual? Ela abrangeria todas as receitas e despesas desde o dia 1º de janeiro, eu coloco aqui do ano de 2021, até 31 de dezembro de 2021. Então, ela acumula todas as receitas e despesas ocorridas entre esse período. Nós chamamos, então, que ela é uma demonstração dinâmica. É diferente do balanço patrimonial, porque o balanço patrimonial a gente diz que é uma demonstração estática. É como se fosse uma fotografia em um determinado dia, né? O que é uma fotografia? É naquele instante. Naquele instante você tem esta posição patrimonial. Então, o balanço patrimonial, ele reflete o patrimônio em uma determinada data, por exemplo, 31 de dezembro. Então, quais são os ativos, passivos e patrimônio líquido, especificamente naquela data, 31 de dezembro. Tá? É diferente da DRE, que ela acumula valores durante todo o período. E aí, vamos ao exemplo, né? Vamos ao exemplo. Vou só pegar ele aqui para eu poder acompanhar com você. Vou pegar meu livro. Só um minuto.
Vamos lá. Eu te dou aqui, ó, eu numerei para depois eu vou te mostrar como que eu vou te indicar os débitos e créditos, tá? Eu chamei de lançamento 1, esse pagamento de despesas, o 2, essa compra, ok? Para eu te sinalizar quais foram os débitos referentes aqui transações lá nos razonetes, tá bem? Então, ó, durante o mês de outubro de X1, a empresa incorreu nas seguintes despesas e receitas. E aqui eu te dou 6 transações para serem contabilizadas durante o período. Então, eu aproveitei esse exemplo para te mostrar como é feito o lançamento na forma de diário, tá? Eu vou te mostrar nesse exemplo, tanto na forma de diário como na forma de razonete. Eu espero que você se sinta confortável em algum momento para fazer das duas formas. Embora eu acho que nessa fase inicial, a forma de razonete seja bem melhor para você apurar resultado, levantar demonstrações, mas é muito importante que você também conheça a forma de diário, tá? Então, eu vou resolver cada operação lá no razonete, mas o que eu quero te mostrar aqui? Eu quero que você tenha isso e depois você verifique com calma. O que nós temos aqui na partida de diário? Nós temos que ter data, né, da transação. Aqui, essa despesa de material de escritório é a primeira conta é a conta debitada. Logo abaixo, com o azinho na frente, o que significa esse azinho na frente? Significa que essa conta aqui, caixa, com o azinho na frente, ela está sendo creditada. Temos aqui o valor, então 250 mil, você escreve uma única vez, significa que tanto a conta do débito como a conta no crédito, os valores usados foram 250 mil. Então, despesa de material de escritório foi debitada em 250 mil e caixa foi creditada em 250 mil. O que nós temos aqui abaixo da conta caixa? Nós chamamos de histórico desse lançamento. O que é histórico? É a explicação do que aconteceu, né? Então, coloca aqui, despesa de material de escritório, a caixa. O que é isso? Pago a papelaria líder conforme nota fiscal. Então, tá te dizendo que, ó, comprou material de escritório em dinheiro. Aqui tá te dizendo conforme o valor, o número da nota fiscal que comprova a ocorrência dessa transação, tá? Então, todo lançamento de diário, você observa aqui, ó, o que é esse 3? É a data. Esse lançamento foi feito no dia 2. O lançamento, o lançamento 2 já foi feito no dia 3, né? A primeira conta é a conta debitada, a conta que tem o azinho na frente é a conta creditada. Aqui, ó, é o histórico, então citação da documentação, que é a explicação da transação e o valor que foi debitado e creditado, tá? Como eu falei, eu vou te mostrar o passo a passo na forma de esses mesmos lançamentos que agora estão aqui mostrando na tela para você. Na forma de diário, eu vou explicar um por um cada lançamento na forma de razonete, porque vai ser mais fácil de você enxergar a apuração do resultado, tá? Mas todos os lançamentos que vão ser feitos no razonete estão mostrados na transparência para você também na forma de diário. Então, aqui estão os 6 lançamentos das transações.
Aqui nós temos o encerramento do resultado, que também vou te mostrar na forma de razonete. Nesse aqui é interessante eu te mostrar, ó, podemos ter mais de uma conta debitada, mais de uma conta debitada, mais de uma conta acreditada, tá? Aqui é o resultado sendo transferido para a conta de PL. Então, nós vamos usar aqui uma conta de despesa de material de escritório. Como nós estamos pagando e não menciona nada, nós vamos usar o caixa. Então, olha só, estamos pagando, então vai sair dinheiro do caixa. Eu fiz um crédito aqui na conta caixa. Observe que eu coloquei aqui, ó, o exemplo, o exercício, o autor não se preocupou com o saldo inicial. Então, eu estou colocando aqui para você o que significa esse SA aqui. É um saldo anterior qualquer, então eu estou considerando que esse caixa aqui tem um valor anterior, um saldo inicial, que aqui no momento não me importa, mas ele tem saldo aqui, tá? O lançamento em questão vou pagar despesa com material de escritório usando o dinheiro do caixa. Então, saiu o dinheiro do meu caixa. Sai dinheiro do caixa, diminui o ativo, eu credito. Agora, toda despesa consumida, quando ela é consumida, nós debitamos. As despesas têm natureza devedora. Então, toda vez que nós consumirmos algo, né, gastarmos uma despesa, incorrermos em alguma despesa, nós vamos debitar a despesa. Então, eu debitei aqui despesa com material de escritório, 250 mil, tá? Então, como é que fica o lançamento? Eu debito despesa com material de escritório, credito o caixa em 250 mil. O lançamento número 2 é compra a prazo de peças para reparos empregadas nos serviços prestados. Peça para reparo, não tem muita materialidade. Vamos usar uma conta de despesas de peça para reparo, tá? Não é um estoque relevante, eu não preciso contabilizar como um ativo. São pequenas pecinhas, coisa simples, sem muita relevância, sem muita materialidade, eu contabilizo como despesa. Então, foi a opção que o autor fez. Então, nós vamos debitar, porque consumimos uma despesa. Lançamento número 2, eu debito aqui a despesa com despesa de peças, 1.100.000. Vou pagar a prazo. Então, eu abri aqui um razonete para a conta fornecedores. Minha dívida aumentou, né? Porque eu não paguei, então eu estou devendo aos fornecedores, vou creditar 1.100.000, tá? Então, como é que fica o lançamento da compra-peça das peças de reparo? Eu vou debitar a despesa de peça de reparo, 1.100.000, e creditei fornecedores 1.100.000, porque é a prazo. Lançamento 3. Recebimento de receita por serviços prestados no mês, né? Se fala que eu recebi a receita, não fala mais nada, então vamos deduzir que recebemos em dinheiro. Quando não fala nada, você já sabe que vamos usar caixa. Então, entrou dinheiro no meu caixa, né? O meu caixa aumentou, eu vou debitar 4.450.000 no caixa. E esse recebimento foi em função de quê? De receita de serviço. Então, nós vamos aqui, ó, abrir um razonete para a conta receita de serviço. Toda vez que nós ganharmos uma receita, nós vamos creditar. Receita, ela é de natureza credora. Então, aqui, ó, creditei a receita. Se eu debitei no caixa, porque entrou dinheiro no caixa, tem que ter uma contrapartida no crédito, que é a receita, 4.450.000.
tá? Lançamento 4. Emissão de uma fatura por serviços prestados no mês e ainda não recebidos. Então, ó, prestamos serviços, mas ainda não recebemos. Olha só, prestamos o serviço. O fato gerador da receita, o que é isso? O que prova que nós ganhamos a receita, que é o quê? Prestar o serviço, isso aconteceu. Se nós já prestamos o serviço, a receita aconteceu, então temos que registrar a receita. Então, ó, você já viu que receita é de natureza credora. Toda vez que nós temos uma receita, ganhamos uma receita, nós creditamos. Então, creditei aqui, ó, 5.800.000. Só que essa receita não foi recebida, então não entrou nada no caixa, né? Nós vamos emitir uma fatura, então essa receita nós vamos receber a prazo. Então, vou abrir aqui, ó, um razonete de contas a receber. Então, eu debitei, agora o meu direito, né, de receber aumentou, então eu vou debitar. Lançamento 4, a conta contas a pagar em 5.800.000. Lançamento 5 é pagamento de salários do mês. Então, nós vamos ter aqui, ó, é uma despesa de salário, abrir o razonete para essa conta, despesa de salário. Toda vez que nós consumimos uma despesa, então as pessoas trabalharam para essa entidade, se eles trabalharam, a despesa aconteceu. Toda vez que eu consumir uma despesa, eu debito. Então, debitamos aqui na conta despesa de salário, valor de 4.500.000, né? E esse salário foi pago. Então, vamos tirar dinheiro do caixa. O caixa vai diminuir. Nós vamos ter que creditar o caixa em 4.500.000. Lançamento 6. Pagamento do aluguel da loja do mês. Então, pagamento do aluguel da loja. Vamos abrir o razonete para conta despesa de aluguel. Usamos o imóvel, o fato gerador da despesa, que é usar, consumir. Então, nós consumimos, então a despesa aconteceu, ela tem que ser registrada. Toda vez que nós consumimos uma despesa, nós debitamos. A despesa tem natureza devedora, então debitei 600.000 do aluguel no lançamento 6. Pagamos esse aluguel, então vai sair dinheiro do caixa. Eu vou creditar 400.000 na conta caixa. Lançamento 6. Bem, essas foram as transações, né? Em seguida, o que nós temos que fazer? Apurar o resultado, não é? Então, zerar todas as contas de receita e despesa. Zerar todas as contas de receita e despesa para apurar o resultado. Então, vamos lá. Para zerar essas contas, eu abri aqui um razonete de resultado do exercício, tá? E vou trazer para cá a contrapartida desses encerramentos de contas de receitas e despesas. Então, vamos olhar aqui. O primeiro razonete que eu tenho é a despesa de material de escritório. Ela tem aqui no lançamento 1, que foi feito, um saldo devedor de 250.000. Para zerar essa conta, eu faço o contrário. O que é fazer o contrário? É creditar. Creditei 250.000 aqui. Observe que lado do débito ficou igual ao lado do crédito, o saldo da conta ficou zerado. Se eu creditei aqui a despesa com material de escritório, a contrapartida vai ser qual é? Um crédito na conta de resultado do exercício. Vou buscar outra despesa. Então, essa daqui eu já encerrei. Vou ver outra.
Despesa de peça de reparo. É uma despesa, também tem que ser zerada. Ela tem saldo aqui de 1.100.000 devedor, né? Para eu encerrar, eu tenho que fazer o contrário, creditar. Então, eu creditei aqui 1.100.000, a contrapartida, eu vou debitar a conta resultado do exercício no mesmo valor. Também zerei essa conta. Vou buscar outra despesa. Tenho aqui, ó, despesa de salário. Tem um saldo devedor de 4,5 milhões. Para eu zerar, eu faço o contrário, eu credito. Então, creditei aqui despesa de salário em 4,5 milhões. A contrapartida, eu vou debitar resultado do exercício no mesmo valor. Então, também encerrei essa conta. Vamos para a próxima despesa. Despesa de aluguel. Tem saldo devedor de 400 mil. Para eu zerar, eu vou creditar 400 mil nessa conta. Em contrapartida, eu vou debitar resultado do exercício no mesmo valor. Acabei encerrando todas as contas de despesa. Agora eu vou encerrar as contas de receitas. Nesse exercício, nós só temos uma conta de receita, que é a receita de serviços. Eu tenho aqui um valor acumulado, somando as duas receitas que foram aqui lançadas, o valor de 10.250.000, saldo credor. Para eu zerar, eu faço o contrário, eu debito. Então, eu debitei 10.250.000. Qual a contrapartida? Se eu debitei na receita, eu vou creditar resultado do exercício. E aí, a conta também fica zerada. Então, eu zerei os saldos de todas as contas de receitas e despesas. O que temos agora? Valores aqui na coluna do débito, do resultado do exercício. Eu tenho todas as minhas despesas e aqui do lado do crédito as receitas. Agora eu vou fazer o confronto e vou verificar que minhas receitas menos as despesas, eu vou ter um lucro de 4 milhões. As minhas receitas superaram a soma de todas as minhas despesas em 4 milhões, então eu tive lucro. Esse aqui é o saldo de 10.250.000 menos essas despesas, eu vou encontrar um lucro de 4 milhões. O que eu tenho que fazer com esse lucro? Eu tenho que transferir para a conta patrimonial de lucros ou prejuízos acumulados. Se eu tenho aqui um saldo credor, eu tenho que zerar essa conta. Como que eu zero uma conta mesmo? Eu faço o contrário. Se ela tem um saldo credor, eu vou debitar. Então, eu debitei, eu chamei aqui de lançamento C, eu vou debitar 4 milhões. Então, zerei a conta, porque agora eu tenho um débito de 4 milhões com um crédito de 4 milhões, zerei o saldo. Bem, eu debitei resultado do exercício, tem que ter uma contrapartida no crédito. Que contrapartida é essa? A conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então, essa conta aqui, resultado do exercício, ela também é encerrada, ela é transitória, ela é usada apenas para a apuração do resultado do exercício, apenas para você confrontar e verificar se teve lucro ou prejuízo. E, apurando esse resultado, transferir para essa conta aqui, que é lucros ou prejuízos acumulados. Essa conta aqui é uma conta de PL. Essa conta vai aparecer dentro do PL. Como é lucro, vai aparecer o 4 milhões com valor positivo. Se por acaso nós tivéssemos apurado um prejuízo, Simone, como que apareceria?
Se nós tivéssemos apurado um prejuízo, nós teríamos um lançamento aqui no débito dessa conta de lucros ou prejuízos acumulados. E como é que apareceria lá no balanço patrimonial? Essa conta apareceria prejuízo acumulado com valor negativo, lembra? Entre parênteses, tá? Então, quando a empresa tiver lucro, essa conta, o saldo dessa conta vai ser credor e vai aparecer lá no balanço patrimonial com valor positivo. Quando você tiver prejuízo, o saldo dessa conta vai ter um saldo devedor, vai estar do lado de cá, tá? Vai estar desse lado de cá, quando for um débito. E vai aparecer lá no balanço patrimonial com saldo devedor, entre parênteses. Ok? O que nós levaríamos para o balanço patrimonial aqui dessas contas? Os saldos das contas que não foram encerradas. Os saldos das contas patrimoniais iriam para o balanço. Então, caixa, fornecedores, contas a pagar, lucros ou prejuízos acumulados. Essas foram as contas movimentadas que teriam seus saldos lá no balanço patrimonial. E essas contas que aqui, ó, de receitas e despesas, onde que elas aparecem? Na DRE. Então, aqui, ó, essa é a DRE. Demonstração do resultado do exercício. O que nós temos aqui? Como eu falei para você, ó, ela é o acúmulo das receitas e despesas de um período. Então, aqui ela mostra para você as receitas e despesas de um mês, de outubro de X1. Então, nós começamos a DRE, observe que, queria chamar a atenção de você o seguinte, essa é o seu primeiro aula de DRE, então a formatação ainda é simples, mas à medida em que você for evoluindo, né, no seu curso de Ciências Contábeis, você vai ver que a DRE ela não é tão simples assim, ela tem mais detalhes, mais contas, mas à medida em que você for evoluindo, você vai aprendendo, tá? Por enquanto, o que é... Vamos ver o que é básico dentro da DRE. Você começa com a sua receita principal, da sua atividade principal, né? Aqui da empresa é a receita de serviços, que foi de 10.250.000. Em seguida, nós vamos diminuir todas as receitas que a empresa teve no período. Então, aqui, ó, nós tivemos despesa com material de escritório. Eu vou trazer para a DRE todos aqueles lançamentos, todas aquelas contas de despesas que foram movimentadas no período. Então, despesa com material de escritório, despesas de reparo, despesas de salário, de aluguel. Total das minhas despesas, 6.250.000. O lucro líquido apurado de 4 milhões, tá? Então, a DRE é uma forma de apresentar para o usuário aquilo que você, o contador, já fez na forma de lançamentos, né? Você verificou que as suas despesas e você apurou através daquele razonete de resultado do exercício, esse lucro aqui de 4 milhões. O que é feito lá na forma de razonete com a conta resultado do exercício, encerrando receitas de despesas, aqui é apresentado de uma outra forma, de uma forma que qualquer usuário pode ler e compreender qual foi o resultado do período dessa empresa, ok? Vamos agora falar sobre algumas outras transações que também envolvem receitas e despesas, né? E que precisam ser registradas de acordo com o regime de competência, né? Mas o que é esse regime de competência? A contabilidade trabalha com o regime de competência para as suas receitas e despesas. Então, quando que eu vou reconhecer uma receita e uma despesa? Quando que eu vou registrar? Quando que eu vou fazer o lançamento de uma receita e uma despesa? Eu não vou dar importância
a data de recebimento ou de pagamento. Eu vou ver quando aconteceu o fato gerador. O que é o fato gerador? É o que prova, é o que mostra, é o que justifica a existência daquela receita ou daquela despesa. Então, quando ocorre o fato gerador de uma despesa? É quando eu consumo. Então, no mês que eu consumi energia, no mês que eu consumi a mão de obra de alguém, o mês que eu usar um imóvel alugado, eu consumi a despesa. O fato gerador da despesa aconteceu e por isso eu vou ter que debitar essa despesa, reconhecer que ela ocorreu naquele período. Não importa se eu paguei essa despesa ou não. Importa é que eu consumi. Se eu consumi, o fato gerador da despesa aconteceu e eu tenho que contabilizar. Falando da receita, quando que o fato gerador da receita ocorre? Então, se estamos falando de uma receita de prestação de serviço, essa receita vai acontecer quando eu prestar o serviço para o meu cliente. Se eu prestei o serviço, eu tenho que reconhecer a receita no período que eu prestei o serviço. Se a minha receita é de venda de mercadoria, qual é o fato gerador da receita de venda de mercadoria? É eu entregar a mercadoria para o meu cliente. Então, no período em que eu entrego, eu registro a receita. Não importa se eu já recebi ou não. Então, o regime de competência, eu coloco aqui para você. As receitas e as despesas são consideradas em função do seu fato gerador e não em função de recebimento ou de pagamento. Então, o que importa é, eu consumi, então eu registro a despesa. Eu entreguei a mercadoria, eu prestei o serviço, então eu registro a receita. Não importa se eu recebi ou não, se eu paguei ou não. E o regime de competência está atrelado à apuração de resultado. Eu apuro o resultado de acordo com o regime de competência. Eu vou confrontar as receitas e despesas em função do seu fato gerador, em função das receitas que eu entreguei a mercadoria, que eu prestei o serviço, em função das despesas que eu consumi, não importa a data de recebimento ou de pagamento. Eu queria, a partir desse momento, chamar a atenção de algumas transações que envolvem receitas e despesas em função do regime de competência, que são um pouquinho diferentes daquelas comuns que vocês conheceram até o momento. Nessa letra A, eu destaco aqui um serviço que foi prestado, faturado e ainda não recebido, ou que foi prestado, mas ainda não faturado ao destinatário e, consequentemente, não recebido. Então, aqui eu tenho um serviço que foi prestado, mas não foi faturado. Então, a duplicata a receber ainda não foi emitida. Como que eu contabilizo isso? Mas eu prestei o serviço, eu só ainda não emiti a duplicata. Mas eu falei ainda há pouco que quando que eu contabilizo uma receita? Quando existe o fato gerador da receita. E o fato gerador da receita ocorreu, eu prestei o serviço. Se eu prestei o serviço, o fato gerador aconteceu, então eu tenho que creditar essa receita, ela aconteceu. Então observe que no lançamento, o Azinho aqui, nesse lançamento, débito e crédito aqui,
Eu fiz aqui um débito e um crédito. No crédito, eu coloquei a receita, significa que eu estou creditando a conta de receita de serviço. Creditei a conta porque eu prestei o serviço. Então, o fato gerador aconteceu, eu tenho que contabilizar a receita. Mas, em contrapartida, eu não recebi nada. E se eu não recebi nada, eu não posso debitar o caixa e nem o banco. Porque nada entrou no meu caixa nem no meu banco. Eu também não posso debitar a conta de duplicatas a receber ou de clientes, porque eu ainda não faturei, né? Eu ainda não emiti a duplicata. Então, eu chamei aqui, ó, de serviços a faturar. É uma conta também de ativo, da mesma forma que a conta de duplicatas a receber, porém, ainda não é duplicata a receber, porque a duplicata não foi emitida, tá? Mas eu tenho o direito de receber, porque eu já prestei o serviço para o cliente. Eu apenas não emiti o documento duplicata a receber. Assim que eu emitir a duplicata, aí eu posso contabilizar essa duplicata. Então, eu vou creditar serviços a faturar, por quê? Porque essa conta não preciso mais dela, né? Eu já acabei de emitir a duplicata, então essa conta aqui fica zerada de serviços a faturar e agora sim eu vou debitar o cliente, porque agora eu emiti a duplicata a receber, então eu posso chamar de cliente, porque eu tenho o documento, eu tenho a duplicata a receber. Antes eu não podia chamar de duplicata a receber, porque o documento ainda não tinha sido emitido. Próximo caso diz respeito à folha de pagamento, e aí é mais usual esse tipo de transação, né? Mais próximo mais comum, mais próximo da nossa realidade. O que diz aqui? A folha de pagamento de uma empresa é paga geralmente no início do mês seguinte. Então, nós né, trabalhamos durante o mês, então estamos, por exemplo, no mês de março, vamos trabalhar durante todo o mês de março. Normalmente, o que ocorre? Nós não recebemos o salário de março em março, nós recebemos, tem um prazo, né? Dias no mês seguinte. Então, o mês de março, o salário do mês de março, nós vamos receber no mês de abril. É isso que, né, na grande maioria das entidades ocorre, né? Apesar disso, a despesa deve ser atribuída ao mês vencido, porque o fato gerador da despesa de salário é o serviço prestado pelos funcionários naquele mês. O que eu quero dizer com isso? Voltando lá, regime de competência. O que importa para eu reconhecer uma despesa? Importa o consumo da despesa. Então, se os empregados trabalharam durante o mês de março, a entidade consumiu durante o mês de março a despesa de salário. Não importa se ela vai pagar em março, se vai pagar em abril, se vai atrasar o pagamento, não importa. Importa que para a despesa, é claro que importa o pagamento, em algum momento vai ter que sair do caixa do banco, mas olhando exclusivamente para a conta de despesa, o reconhecimento da despesa. Se a despesa ela foi consumida, ela tem que ser registrada, ela tem que ser debitada no período que ela foi consumida. Se ela foi consumida no mês de março, nós temos que debitar despesa de salário em março. Como esse salário não é pago no mês de março, o que cria em contrapartida? Uma dívida, um passivo. Por isso aqui a conta de há salários a pagar. Então, esse lançamento aqui, debitando a conta de despesa de salário e creditando a conta de salários a pagar, é o lançamento feito em março. O que representa isso aqui? A empresa reconhece a despesa de salário consumida no mês, fez o débito na conta de despesa de salário. Porém, não pagou o salário
de março dentro do mês de março. Então, ela acredita a conta de passivos salários a pagar. Bem, chegou o mês seguinte. Então, aqui no meu exemplo, abril. Chegou lá o quinto dia útil de abril, essa entidade vai pagar o salário. Então, ela vai pagar o salário, vai pagar a dívida de salário a pagar, a dívida, o passivo diminui, eu vou debitar esse passivo salários a pagar. Vou pagar com o dinheiro do caixa, então vai sair dinheiro do caixa, eu vou creditar o caixa. Se eu te pagasse em bancos, eu ia creditar o bancos, ok? Então, esse primeiro lançamento é o de reconhecimento da despesa consumida no mês, porém, se não houver o pagamento, o crédito é um passivo de salários a pagar. Quando o salário for pago, debita-se a dívida, acabando com ela, salários a pagar, e creditando a conta caixa ou outra em que foi usada para fazer o pagamento, certo? Aqui na letra C, nós temos o caso de gastos antecipados, em que o exemplo mais clássico é o seguro, né? Coloco aqui para você. É o caso dos prêmios de seguro pago antecipadamente, usualmente por um ano de cobertura. Então, quando você faz seguro de um imóvel, de um veículo, esse seguro geralmente tem a cobertura para 12 meses, né? Mas você faz o pagamento do seguro para a seguradora. E aí, que lançamento que é feito? Seguros a apropriar, que é uma conta de ativo, e pagamos, então saiu o dinheiro do caixa, creditamos o caixa. Lembrando que esse azinho aqui significa que essa conta aqui foi creditada, tá? Saiu o dinheiro do caixa, você já está acostumado, mas vamos voltar aqui à conta de débito. Por que que usamos a conta de seguro a apropriar e não despesa de seguro, né? Porque, lembrando, a gente contabiliza uma despesa quando ocorre o seu fato gerador. Qual é o fato gerador de uma despesa de seguro? Né? É consumir o tempo de cobertura do seguro. No momento em que você paga o prêmio de seguro, você ainda não consumiu esse seguro. Você ainda tem 12 meses pela frente para usar esse seguro. Então, quando você paga o prêmio, você está pagando algo antecipadamente. Então, é um gasto antecipado. E é uma conta de ativo, esses seguros a apropriar, por quê? Porque conta de ativo é um direito, né? Você tem um direito de usar a cobertura do seguro durante 12 meses. Então, esse lançamento aqui, débito na conta de ativo, de direito de seguros a apropriar e crédito no caixa, você vai fazer quando paga o prêmio. Então, paga antecipadamente para usar pelos próximos 12 meses a cobertura do seguro. À medida em que o tempo passa, então, passado um mês, o que acontece? Você usou a cobertura durante um mês. Não aconteceu nada com o teu carro, por exemplo, mas você usou a cobertura, você estava segurado. O tempo passou, você consumiu um mês do seu seguro. Se você consumiu um mês de seguro, você vai ter que apropriar, reconhecer um mês desse seguro, dessa despesa com o seguro. Então, você reconhece a despesa debitando a despesa de seguro e creditando o seu direito de seguro apropriar, que agora vai diminuir. Então, passado um mês, você reconheceu a despesa de seguro, o teu direito seguro apropriar vai diminuir. Por quê? Porque depois de um mês, você resta quantos meses da sua cobertura? 11, né? Então, por exemplo, se você pagou aqui um seguro
de 12 mil reais e você vai apropriar depois de um mês, você vai reconhecer aqui despesa de seguro, seguro apropriar, um valor de R$ 1.000. Então, o valor proporcional a um mês do seguro, né? O seguro aqui, quando você paga, é o valor total de 12 meses, e quando você, mês a mês, reconhece a sua despesa de seguro, você tem que pegar 1/12 do valor total pago para reconhecer como despesa do período. Aqui na letra D, eu menciono algo que foi até falado lá no exemplo numérico que nós vimos aqui nessa aula, né? Com relação ao tratamento com material de escritório, de limpeza, insumos de baixo valor, né? Que tem irrelevante, que não vale a pena ficar com controle excessivo, não é? Que não vai ter muito benefício, o custo em controlar, né? É maior do que o benefício dessa informação. Nesses casos, né, admite-se você tratar compra de material de escritório, de limpeza, diretamente como despesa, né? Então, despesa com material de escritório, eu lembro até que no exemplo o autor usou despesa com compra de peça de reparo. Então, coisas que você julga itens de pequeno valor, né, de muita movimentação, que não tratar como estoque, como ativo e diretamente como despesa. É diferente de mercadorias que você compra para revender, não é? Esses estoques são relevantes, né? Eles estão envolvidos com a atividade principal da empresa. Então, esses devem ser contabilizados na conta de estoque, que é um ativo, vamos para balanço patrimonial, né? Esses aqui de material de limpeza, de escritório, não vale a pena você dar o mesmo tratamento, com o mesmo rigor, o mesmo controle, trata diretamente como despesa, como você já viu lá no exercício. Tá? Aqui na letra E, nós falamos de adiantamento de cliente. O que é adiantamento de cliente, né? Você está vendendo produtos e o seu cliente te paga ou tudo ou parte adiantado, né? Você não entregou mercadoria nenhuma, você não prestou serviço nenhum, mas esse cliente já te pagou adiantado. Como reconhecer isso contabilmente, né? Ele te pagou em dinheiro, entrou aqui dinheiro no caixa. Então, eu coloco aqui para você no exemplo, uma empresa recebe R$ 1.000 antecipadamente para prestar serviços futuros. Então, o cliente te pagou R$ 1.000 por um serviço que você ainda não prestou. Como é que você vai registrar isso? Se ele te pagou em dinheiro, você vai debitar o caixa, porque o teu caixa aumentou. Em contrapartida, precisamos de uma conta no crédito para registrar esse adiantamento de clientes. Vamos chamar de adiantamento de cliente. E é uma conta de passivo porque, olha só, adiantamento é uma conta de passivo. O que nós temos no passivo mesmo? As obrigações, não é? Você está devendo o que para quem? Se o cliente te pagou R$ 1.000 antecipado, você está devendo a ele o quê? Você está devendo o serviço que você tem que prestar. Então, esse adiantamento de clientes reflete o quê? Você está devendo serviços para o cliente, porque ele já te pagou antecipadamente R$ 1.000, tá? Não é receita. Por que nós não podemos contabilizar como receita? Porque você só pode contabilizar a receita quando existir o fato gerador dela. E aconteceu o fato gerador da receita? Qual é o fato gerador da receita? Prestar o serviço. Você já prestou? Não. Se você não prestou o serviço, você não pode creditar a conta de receita de serviço.
mas você está devendo esse serviço, por isso você contabiliza na conta de passivo adiantamento de cliente. O tempo passa, você vai no cliente, presta o serviço a ele. Opa, agora, serviço prestado, o fato gerador da receita aconteceu. Agora, esse passivo aqui que existia de adiantamento de cliente, que você estava devendo o serviço para o cliente, ele acaba. Então, ele tem saldo credor, né? Você vai debitar para acabar com essa dívida. Você não deve mais serviço nenhum para ele. Você prestou esse serviço, então a dívida acaba, você debita. E como você prestou o serviço, agora sim você vai poder creditar a receita de serviço, porque o fato gerador da receita, que é prestar o serviço, aconteceu. Vamos ver o próximo item aqui. Agora é adiantamento a fornecedor. Agora você pagou antecipadamente por uma mercadoria que você ainda não recebeu. Como é que você vai contabilizar isso? Você pagou R$1.000 em dinheiro. Então, aqui no crédito, ó, se você pagou, você já sabe, o dinheiro no caixa diminui. Então, você vai creditar o caixa em R$1.000. Saiu o dinheiro do caixa. Você creditou o caixa, sabe que tem que ter uma contrapartida no débito. Vamos chamar de adiantamento a fornecedores. Você fez um adiantamento de fornecedores de R$1.000. E por que que é uma conta de ativo? O que que nós temos do lado do ativo mesmo? Bens e direitos. Nesse caso aqui, adiantamento de fornecedor é o quê? Um direito. Você pagou R$1.000 por uma mercadoria que ainda não foi entregue. Você tem direito a quê? A receber a mercadoria. Então, essa conta adiantamento a fornecedor reflete o quê? O seu direito de receber mercadorias no valor de R$1.000. Tá? Quando o tempo passa, quando você receber a mercadoria, ó, agora sim, você vai poder contabilizar a entrada das mercadorias no seu estoque. Então, você debitou lá a mercadoria. Agora você tem esse bem mercadoria. Mas em contrapartida, você vai creditar quem? O adiantamento fornecedor. Por quê? Porque agora você não tem mais direito de receber mais nada. Você acabou de receber a mercadoria, então o teu direito acabou, né? Esses lançamentos nós vamos exercitar, então a próxima lista, sem ser essa que eu acabei de deixar, da próxima semana, vai envolver esses lançamentos assim mais específicos sobre regime de competência, ok? Essa foi a bibliografia que eu usei nos exemplos e em toda a fundamentação teórica. Eu agradeço a atenção nesse vídeo longo, né? Mas era inevitável que ele fosse longo. Eu agradeço a sua atenção. Fique bem, se cuide e nos vemos nas nossas aulas, né? Um grande beijo. Tchau, tchau.